Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Playzone. Eu me chamo Galk. Antes de começarmos, gostaria que pedisse que se inscrevesse no canal, ativasse o sininho e deixasse seu like, é muito importante. Hoje iremos analisar o episódio número 1 do retorno do anime Tate no Yusha no Nari Agari. O herói do escudo. A ascensão do herói. Então a gente já começa analisando o desenho com o nosso herói do escudo em sua viagem com a sua equipe por uma estrada e é mostrado muitos moradores passando fome e necessidade após a destruição da última invasão, onde aconteceu uma calamidade, né? Então o Naofumi, no último episódio da segunda temporada, ele conseguiu destruir a tartaruga, que era um dos monstros invasores lá. Então, vemos que agora a próxima, guardião que o nosso herói do escudo terá que enfrentar será a Fênix. Mas existe uma questão. Há um tempo maior após ele ter coletado a energia, temos aí 96 dias e 12 horas. Então, aproximadamente aí 3 meses para o próximo guardião acordar e o nosso herói do escudo enfrentá-lo. Então, vemos que o herói do escudo, ele acaba pensando em fortalecer as suas defesas, porque agora a gente sabe que no segunda temporada ele acabou aí ganhando um pedaço de terra, em uma certa região, e lá ele acabou construindo uma cidade. Então, nesse momento ele está pensando em fortalecer as suas defesas nas suas terras para proteger toda a população de demi-humanos e outras raças que ele vem resgatando ao longo da sua jornada. Então vemos que após o combate com a besta guardiã, que era a tartaruga, e acabar o Naofumi acabar derrotando ela, Raftalia, Philo também acabaram aí tomando um debuff, e esse debuff afeta os status dos personagens, Então a gente acaba vendo isso nos status quando Naofumi acaba olhando ele, Então a gente vê que não é um debuff muito grande, Não chega a ser aí mais que 50%, mas provavelmente é um debuff aí de aproximadamente aí de 20 a 30% nos estados de cada personagem. A única que não tomou um debuff seria a Rixia, já que ela não participou dessa batalha com a besta guardiã diretamente, Então, no caminho, o herói do escudo ele acaba parando e observando que existem algumas tropas, existem algumas bandeiras lá em um certo ponto, quando eles se juntaram para confrontar a besta espiritual da tartaruga. E essas tropas que são de de outros continentes ali acabaram ficando ali estacionadas, Então a gente vê ali muitas tropas, Basicamente são 4 tropas diferentes de cada continente. Um deles é a Falbre, Então a gente vê que as tropas estão ali muito próximos à cidade imperial. Então vemos que o Fume acaba chegando, na cidade e vai falar com a rainha. E lá a rainha informa que os outros 3 heróis estão desaparecidos após a derrota da guardiã espiritual que era a tartaruga. Então, isso é muito questionável. A rainha não sabe para onde eles foram e nem o Itaofumi. Então, a rainha diz que as tropas que estão à espreita, da cidade são tropas que irão auxiliar ela, São tropas aliadas, Então a rainha de Melromak acaba afirmando isso para Itaofumi, já que ele fica totalmente
preocupado. Então a rainha troca de assunto, né? A gente vê ela falando sobre as armas vassalas, né? Que são outros personagens aí dentro do mundo, né? Que onde o Itaofumi é o herói do escudo. E essas armas vassalas são como outros tipos de heróis que também devem proteger o mundo das ondas, né, que são as invasões. Só que a rainha diz que é impossível encontrar eles, então há uma grande preocupação, mas com exceção de apenas um, que é o herói do staff, né, ou herói do cajado, né, que ele se encontra na cidade de Melrorak, basicamente dentro do castelo da rainha. Vemos também que a princesa ela vai sair do castelo, né, para ir nas terras que foram destruídas pelas ondas para poder ajudar, já que isso é o que uma princesa faz, né? Então isso é ordenado pela rainha, para que a princesa saia até os povoados ou cidades que foram destruídas pelas ondas para ajudar a população. Então vemos que o Itafumi ele acaba saindo do castelo e indo até a loja do seu amigo, que é o ferreiro, que sempre ajudou ele. E ele acaba falando o seguinte, ó, aconteceu muitas coisas na viagem, né, nas minhas aventuras, acabam conversando ali sobre esse tipo de assunto. Ele relembra um pouco do que aconteceu e Itafumi acaba pedindo para ele consertar todo o equipamento que ele acabou usando, né, quando ele fez esse tipo de viagem lá ao outro mundo, né? E ele fala assim, ó, não gostei da aparência, eu quero que você mude para que a gente possa usar, né, essas ferramentas e equipamentos aqui. Depois disso, o Taofumi fala, desconversando com ele, uma brincadeira, ah, tu não quer abrir uma loja lá na minha cidade, lá? Aí ele, pô, tu quer que eu trabalhe mais pra você, né? Ele, não, vamos fazer o seguinte, eu te pago 30 por mês. Aí o amigo dele, né, falou, eu ganho muito mais que isso, ó, eu te pago 25. Ele, pô, tu tá baixando o preço, né? Então, basicamente é uma brincadeira, mas provavelmente um amigo do Itaofumi, que é o ferreiro, vai abrir uma loja na cidade dele, né? Pra poder ali sempre estar por perto quando o Itaofumi precisar. Depois disso a gente vê que a cidade da rainha ela foi totalmente devastada, né, pelas ondas e tem muita gente passando fome, muita gente ali totalmente devastada ali. Você vê que a população ainda não conseguiu se restabelecer e voltar. Então o herói de escudo ele se encaminha até o circo, né? O circo é onde você consegue comprar os escravos. E vemos que lá o dono fala assim, ó, eu não tenho tantos escravos como eu gostaria, não consegui, porque muitas pessoas acabaram comprando os escravos daqui para poder revender. Mas existem alguns. Então o Fome pergunta, ó, quanto custa para você recomprar os escravos que foram vendidos da cidade de Loura Loura, né? Então ele acaba falando o seguinte, ó, vai te custar 30 moedas de ouro. E tudo isso, sim, mas é muito mais caro do que ele tinha pago na Raftalia, que foi 31 moedas de prata, né? Então ele diz o seguinte, ó, eu irei comprar todos os escravos que você tem e você vai me dar algumas informações. Então o mercador de escravos diz o seguinte a Naofumi: você deve ir à cidade dos mercadores e dos mercenários, Zaotable. Lá você encontrará todos os escravos que você procura. Então Naofumi, após chegar à cidade, ele vai direto na taberna aonde é localizado, né, o que tem um comerciante de escravos daquela cidade de Zeltoble. Então, chegando lá, ele, ué, o que você está fazendo aqui? Então, basicamente, as pessoas são parecidas, né? Os mercadores de escravos são parecidos porque eles são da mesma família. Ele diz que o outro que fica na cidade de Melrorak, ele é o sobrinho dele, né? Então, ele acaba dando as boas-vindas ao herói do escudo e à sua equipe. E diz que as melhores coisas
estão escondidas, estão no subsolo. E lá no subsolo existe um leilão, né? Então é o leilão onde basicamente a maioria dos escravos são vendidos. E é dito que é o melhor lugar. Então vemos que há um leilão, né? E é dito que aquele demi-humano que está sendo vendido é da vila Lurolona, mas não é, porque Raftalia acaba percebendo que aquela demi-humano não pertencia à sua cidade. E como é dito, em Melrorak há uma proibição de vender demi-humanos da vila Lurolona, já que o herói Naofumi pediu à rainha e por determinação dela o comércio de escravos demi-humanos daquela vila específica acabou, já que a vila específica é a vila que o herói, né, do escudo acabou herdando da rainha. Então, a vila Lurolona agora é do seu dono, o herói do escudo. É pertencente a ele. Então, o mercador de escravo diz: o dinheiro resolve todos os problemas, herói do escudo. Já que você achou que estava fazendo a coisa certa, proibindo a venda dos demi-humanos daquele povoado específico na cidade de Melrolac, mas acabou se prejudicando, que agora demi-humanos daquela vila, ela é uma marca, e essa marca ela é representada pelo herói de escudo como uma vila que tem poder, que os seus demi-humanos são muito bem vistos, né? Então são demi-humanos que têm uma classe superior ou uma classe de poder alto. Então, basicamente, dentro do leilão, eles acabam aí oferecendo quantias enormes, onde um demi-humano acaba sendo vendido ali por 100 moedas, né? Não sabemos se é moedas de prata ou moedas de ouro, mas acaba sendo vendido. Então, basicamente aí, independente de que vila ele seja, todos vão falar que ele é da vila Lurolona, já para o valor daquela pessoa, daquele demi-humano ser avaliado para mais, né? Então vemos que o mercador de escravo diz o seguinte: você viu aquela arena quando você chegou aqui na cidade? Ele sim, então. Existem duas arenas, a principal e a secundária, que é a underground. É onde realmente o dinheiro, né? O dinheiro, você ganha dinheiro, né? Ele diz. Ele, ó, vai lá dar uma olhada. Ele manda o Itadori lá, o Itadori entra, acaba vendo lá como funciona toda a metodologia ali da arena. Ele acaba tomando uma bebida com a mulher, pergunta sobre algumas coisas, a mulher explica e é dito que ele pode apostar no azarão ou até nele mesmo. Então, com isso, ele acaba voltando, né, para a hospedagem com 3 máscaras e diz a Raftalia e a Filo: ó, usem essas máscaras que a gente vai participar do torneio no Coliseu. Então, com isso, eles acabam participando desse Coliseu com uma única proposta: ganhar dinheiro para recomprar os demi-humanos da vila de Raftalia. Então, basicamente, esse primeiro episódio, ele teve um ponto inicial, né? Foi o começo ali. A gente viu que ele explicou algumas coisas sobre a segunda temporada ali, o finalzinho da segunda temporada, mas não explicou, né, completo. Ele deu só uma pequena repaginada, deixando muita coisa em aberto ainda para explicar. Foi um episódio bem morno, tá? Se a gente fosse dar uma nota, seria nota 3, no máximo em nota 4, né? Porque existem alguns erros aí na animação e em alguns traços do anime a gente consegue perceber isso claramente. Provavelmente o estúdio ele vai melhorar conforme a semana, né, vai passando, porque a gente percebe que às vezes o anime foi um pouco corrido na primeira semana aí, mas o estúdio teve muito tempo, mas a gente sabe que tem muitos estúdios que trabalham com anime, eles têm muitos trabalhos, então a gente acaba vendo que acontece esses erros. É normal acontecer, mas não é normal acontecer isso nesse anime em específico. A gente vê que a segunda temporada teve poucos erros, mas a qualidade da animação ela foi muito boa. Mas é um anime que tem aí uma história muito boa
e a gente, né, sempre está acompanhando o anime do Herói do Escudo. Então, a gente vai ficando por aqui com essa análise do anime do Herói do Escudo. Vai ficando por aqui, né, com Tatenuyusha no Nari Agari. Também vou ficando por aqui. Até mais!